Olá, tudo bem? Eu sou Carla Lukizig, sou palestrante, professora, sou diretora de projetos da Classmaker Educação, trabalho com educação inclusiva, aí já há mais de 30 anos de experiência desenvolvendo esse trabalho, sou professora também do curso de especialização da PUC e da professora de inovações de sala de aula para pedagogia. Então nós vamos agora vamos abordar o assunto da inteligência artificial, entendendo qual é a sua importância no contexto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando falamos sobre inteligência artificial, nós precisamos entender o contexto dessa fusão do real com a fusão do virtual. Isso nós já temos aí uma vasta experiência, muitas coisas que nos mostram essas plataformas e a maneira que as tecnologias estão inseridas. As tecnologias, elas são uma importante ferramenta, né? Inclusive de inclusão para os educadores que fazem uso dessas ferramentas. Então, o que está abordando, né? Ou no que se baseia a inteligência artificial na educação? A inteligência artificial é uma área da ciência, né? Uma área da ciência da computação. E a inteligência artificial, ela já existe desde o final da Segunda Guerra Mundial, lá com Alan Turing, quando ele desenvolveu seu primeiro protótipo falando sobre as máquinas inteligentes nos Estados Unidos, né? E nós já tivemos a primeira aplicação da inteligência artificial em 1961, quando nós tínhamos os torneios de xadrez do russo Kasparov nos Estados Unidos. Então nós já tínhamos programas e algoritmos inteligentes que trabalhavam com a inteligência artificial. Então isso não é algo tão novo quanto parece, né? Então a inteligência artificial, ela acabou atuando em diversos nichos da nossa sociedade, como por exemplo a saúde, transporte, nas comunidades que têm dificuldade de aprendizagem já tem protótipos sendo desenvolvidos no ensino superior, e nós já temos aí uma escala preparada, um planejamento para inserção justamente desses protótipos de algoritmo da inteligência artificial entre 2020 e 2025, né? Então nós temos um prazo para fazer toda essa adaptação, toda essa formação, toda essa capacitação e colocar esses programas ativos dentro da sala de aula. Então, quando a gente fala em inteligência artificial na educação, nós precisamos já entender no que ela atua, né? O que ela faz. Então, ela amplia a capacidade do professor, permitindo que ele possa focar na sua tarefa mais importante, que é acompanhar os estudantes de forma individualizada e apoiar a forma mais efetiva, que é o processo de ensino-aprendizagem e aonde nós estamos inseridos. Então, o que pauta, né? Quais são as questões que pautam a inteligência artificial na educação? Nós falamos sobre o acompanhamento do aluno com dificuldade de aprendizagem. Os protótipos desenvolvidos com algoritmos na educação, pautados na IA, como nós chamamos, inteligência artificial, IA, ela é ser pautada principalmente para ajudar os alunos que têm dislexia, os alunos que têm a questão do espectro autista e os alunos que têm TOD também. Então, ele faz um acompanhamento muito próximo desses alunos com ferramentas de buscas e propostas com soluções inteligentes que conseguem ajudar o professor na sala de aula. E o mais importante, fazer a inclusão desse aluno em sua sala de aula e na maneira que você consegue trabalhar o processo do ensino-aprendizagem. Ele traz maiores chances de aprendizado. Então, ele encontra falhas em diversas abordagens ou materiais educacionais que acabam deixando os alunos confusos diante de alguns conceitos, né? Nós temos os nossos materiais de ensino que são padronizados, são produzidos para todos os alunos. E nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Nem todos os alunos conseguem estar inseridos no contexto educacional, apesar de estarem dentro da sala de aula. E muitas vezes o professor ele não tem a preparação para atuar com esses alunos. Então o professor acaba se sentindo perdido. Então veja que isso é uma ferramenta de inclusão para o aluno e uma ferramenta de inclusão para o educador. Ele tem um feedback útil, tanto ao aluno como para o educador, como para o professor. Então ele fornece um valioso feedback para ambos para que você consiga ter sucesso nos estudos. A organização da carga horária é uma questão assim muito complicada, como que o professor prepara o seu plano de aula, como que ele consegue estar preparando o melhor tempo possível em sala de aula para atender o aluno.
Atividades automatizadas, por exemplo, a classificação que funciona para quase todos os tipos de questões de múltipla escolha e o registro dessa nota. Por quê? Porque você possui relatórios que são emitidos semanalmente desse aluno. Então, esses relatórios eles fazem com que a gente consiga entender qual é a melhor forma de ensiná-lo. A questão da aprendizagem livre. Tá? A aprendizagem livre ela permite experimentar e aprender em um ambiente relativamente livre de julgamento. Ou seja, muitos alunos que têm dificuldades de aprendizagem, têm dificuldades com a fala, têm problemas com o processamento central auditivo, então ele também tem aquelas trocas, né? Aquelas trocas costumeiras, que é o T com o D, o F com o V, o P com o B, e muitas vezes eles se sentem constrangidos, né? Na sala de aula, quando eles precisam interagir, né? Eles ficam extremamente estressados. Então, nós temos, por exemplo, quando a gente fala da aprendizagem livre, nós falamos que esse aluno ele consegue, talvez, gravando um vídeo para esse professor para entregar uma atividade, ele consegue participar de uma aula, mesmo que seja através de uma rede social. Então, dentro desse contexto, que trabalha a inteligência artificial dentro da aprendizagem livre, nós conseguimos trazer diversos alunos com diversas comorbidades, ok? Para dentro da nossa sala de aula, mesmo que seja virtual. Reconhecer novas fontes de conteúdo, né? Os conteúdos são muito importantes para a gente fazer os alinhamentos dentro da sala de aula. Então, nós temos diversas propostas e não somente uma fonte de busca ou somente trabalhar com o conteúdo que é produzido por uma empresa quando ela fornece um sistema de apostilamento ou um livro. Tá? E nós temos, inclusive, as próprias sugestões dos planos de aula. Então, cada aluno, lembrando que como ele tem uma produção individualizada, porque a palavra-chave da inteligência artificial é personalização, ok? Então, a personalização para esse aluno, apesar da gente ter um plano de aula, você tem um relatório daquele aluno. Então, você entende como você consegue estar trabalhando e inserindo e deixando ele de uma maneira que ele consiga participar de todo aquele conteúdo. Nós temos os softwares de jogos e aplicativos educacionais que é indicado para cada tipo de aluno, ou seja, como eu comentei, a personalização do ensino. Como que funciona, né, a inteligência artificial trabalhando com esse aluno? Esse sistema, né, que nós falamos é um sistema tutor inteligente. Então, ele tem duas pontas, né? A primeira dela é a interface com o usuário. Como que é feito esse programa que esse aluno vai estar respondendo, ele vai estar interagindo e como que nós estamos guardando as informações que ele está colocando. Então, essas informações que ele manda, que ele responde através desse programa que é uma interface de usuário, é o que nós chamamos de modelo de estudante. Então, cada estudante que está interagindo com o programa, está deixando ali todas as suas características, a sua forma de aprendizagem. E dentro desse modelo do estudante, através de um conhecimento estimado daquele aluno, nós temos as estratégias de ensino. Qual é a melhor estratégia de ensino para aquele aluno? Veja que é totalmente inclusivo. Alunos aprendem de diferentes maneiras em diferentes tempos. Então, como que a gente consegue atuar com esse aluno? Através do quê? Pelo domínio do conhecimento. Tá? Esse é o melhor indicativo e esse é o melhor feedback que nós temos através de instruções personalizadas, ok? Bom, dentro das ferramentas da inteligência artificial, o que nós temos aí apresentado? Nós temos aí que o período para as ferramentas, né, essas ferramentas que eu vou citar agora, elas precisam estar no mercado dentro das instituições, já sendo colocado em algumas escolas entre 2020 a 2025. Elas estarão totalmente implantadas. Então, veja, nós estamos falando de um universo tecnológico e nós estamos falando que os professores também precisam ter propriedade para utilizar essas ferramentas, ok? Lembrando que os nossos alunos são os nativos digitais e são a geração Z. Então, eles já nasceram imersos em tecnologia. É a geração. E nós que estamos aí antes da década de 80, nós somos os imigrantes digitais. Então, nós temos que aprender a falar a mesma língua que a deles, entendendo que a tecnologia é uma ferramenta de inclusão na aprendizagem, ok? No ensino. Então, a primeira ferramenta, nós temos algumas aqui, ok? Eu estou citando aquelas que são mais relevantes. A gente está falando sobre o Learn Analytics, que fala sobre a produção de todos os relatórios que o professor vai usar com esse aluno. Nós temos os fones de ouvido tradutores, nós temos a criatividade computacional, a ética computacional,
óculos inteligentes e, finalmente, a robótica inteligente educacional. Das ferramentas citadas, vamos falar agora do Learning Analytics. O Learning Analytics ele é um termo em inglês que ele é utilizado para designar a análise da aprendizagem por meio da tecnologia. Que tecnologia seria? Seriam os algoritmos, seriam os programas de inteligência artificial aplicados na educação. Os programas que já existem, ok? Esses programas já estão dentro do contexto institucional. As universidades já usam, as escolas já usam, ok? Estão usando na parte administrativa, na parte financeira das escolas. E agora está vindo o quê? Para a sala de aula, ok? Então, a aplicabilidade desses relatórios, desse trabalho feito por uma aprendizagem mediada por tecnologia, é coletar e analisar os dados de estudo e dificuldades de aprendizagem dos alunos. Quais os alunos que têm dificuldade e o que nós precisamos para atendê-los? Tem uma análise profunda dos dados de aprendizagem, ou seja, esses mesmos dados criam relatórios que são encaminhados para o professor e o professor consegue otimizar a sua aula. Nós temos o uso desses mesmos dados sobre uma aprendizagem para fazer análise sobre o desempenho educacional dos estudantes, antes mesmo do encerramento do ano, de tal maneira que a gente consiga fazer com que a nossa sala de aula seja uma sala de aula bem-sucedida quando a gente fala numa questão alta de reprovação desses alunos, ok? E as informações são interpretadas produzindo dados relevantes sobre as individualidades de aprendizagem dos alunos. Então veja que todas as ferramentas que nós temos da inteligência artificial, dos programas que são usados, todos eles falam muito sobre a personalização, a individualização do aluno, o ensino híbrido para cada aluno. Os fones de ouvido tradutores, né? Os fones de ouvido são sem fio e eles permitem que dois indivíduos de nacionalidades diferentes, cada uma com um dos dispositivos no ouvido, conversem em suas línguas nativas, enquanto um aplicativo faz a tradução simultânea para o idioma da outra pessoa. Então, veja, é uma importante ferramenta de inclusão para alunos em internacionalização. São projetados para funcionarem offline. Significa que ele colabora para que não haja necessidade de usar a conexão de dados do telefone. Então, isso já facilita muito a nossa sala de aula, tá? Possui um aplicativo, esse aplicativo é chamado de WordLens, e ele permite que você possa usar a câmera do seu celular para tirar a foto de um texto e obter a tradução em 36 idiomas, e durante uma leitura ele realiza a tradução do conteúdo. Então, através do óculos que você usa e você tira a foto, automaticamente aquela tradução simultânea de 36 idiomas é falado no ouvido, através dos fones. E ele auxilia os alunos com problemas visuais em sala de aula. Então, através desse fone, independente do problema visual que o seu aluno tenha para ler, de qualquer maneira ele vai estar recebendo o conteúdo. Novamente, uma importante ferramenta de inclusão. A criatividade computacional, né? A criatividade computacional, que também é conhecida como criatividade artificial ou criatividade mecânica, é um empreendimento multidisciplinar e ele é localizado na intersecção dos campos da inteligência artificial, da psicologia cognitiva, psicologia do desenvolvimento, a filosofia e artes. Então, ele é um campo que se preocupa com questões teóricas e práticas no estudo da criatividade. De que maneira eu posso melhorar o tempo desses alunos quando nós falamos de criatividade, pensando-se que cada vez mais aumenta-se o tempo das aulas e a escola acaba entrando dentro dos lares dessas crianças. Então, elas acabam não tendo muito tempo para brincar e nem estar trabalhando um pouquinho de exercer a criatividade que já é nata no ser humano. Então, nós temos a produção artística por meio de programação com o uso de modelos matemáticos e da ótica, ok? Ele permite a geração de exemplos e exercícios criativos para enriquecer os conteúdos educacionais de forma online. A gente sabe que é muito importante a gente conseguir agora, mais do que nunca, trabalhar esse ensino híbrido. Nós temos aí as nossas novas perspectivas do ensino virtual, do ensino à distância, e nós precisamos de plataformas para isso. A criação e harmonização de interfaces gráficas para ensino, chamada de DI, que é o design instrucional, como que nós criamos plataformas
enfim, com uma harmonização entre o ser humano, que sejam mais interativas, que são chamadas plataformas inteligentes, né, que facilitam o aluno quando ele está mexendo em entrar, sair, e ajudam também com o professor. E ele impacta fortemente o ensino de artes e músicas. Nós já temos, né, os protótipos de inteligência artificial no ensino superior nessas áreas, e temos também na área da filosofia, tá? E na área da psicologia cognitiva. Bom, a ética computacional, né? A ética computacional, ela trata de assistentes pessoais que podem atuar com personalidades que mais consigam se adequar a cada aluno, buscando incentivar os princípios éticos. Então, a aplicabilidade da ética computacional, ela fala em compreender, definir, modelar e relacionar as questões éticas, sociais e econômicas. Ela preocupa-se com a maneira que os futuros profissionais de computação devem tomar decisões em relação à conduta profissional e social. Ela atua nos crimes informáticos, ou seja, na privacidade, anonimato, liberdade e propriedade intelectual, no que a gente chama os 10 mandamentos da ética informática. Então, isso significa que não basta o seu aluno saber fazer uma boa pesquisa, saber navegar na internet, buscar informações na internet. Ele tem que saber quais informações buscar e por que não pode buscar algumas, e tomar cuidado com os crimes que podem ser passíveis das pessoas que têm questão de autoria, têm questão de privacidade, têm questão de propriedade intelectual. Sim, pois eles já trabalham na internet, eles têm que conhecer como eles devem trabalhar na era da globalização dentro do ciberespaço. Os óculos inteligentes, né? Os óculos inteligentes incorporarão cada vez mais funcionalidades, integrando informações em um pequeno display interpretando comandos de voz. Então, veja, você já tem equipamentos com tecnologia de realidade aumentada que a gente já utiliza com os óculos em sala de aula. Nós temos aí os conceitos das TICs na educação por meio da experimentação e simulação. Nós temos hologramas, vídeos, projeções, conseguimos trabalhar tudo isso dentro do contexto da sala de aula, onde esses alunos podem utilizar e trabalhar todas as habilidades que eles têm. A robótica inteligente na educação, né? Ela era conhecida como a robótica educacional, né? Ou a robótica pedagógica, e são termos que são utilizados para caracterizar ambientes de aprendizagem que reúnem materiais de sucata ou kits de montagem. Então, esses kits já existiam, esse material de sucata está muito em alta aí, é quando a gente fala do ensino maker. Então, nós temos uma atividade desafiadora que pode unir o quê? A teoria com a prática. Tem uma valorização muito grande do trabalho em grupo, da cooperação, do planejamento, pesquisa, tomada de decisões. Tudo isso através de um processo de motivação, colaboração, construção e reconstrução. Lembrando que nós trabalhamos aí fortemente com a interdisciplinaridade. Bom, vou deixar aqui os meus contatos, sintam-se à vontade para a gente estar conversando dos tópicos, tirando dúvidas de vocês, e lembrando que é uma ferramenta muito importante quando a gente fala de educação. Ele pode trazer a inclusão desses alunos num contexto maior. Nós podemos trabalhar determinados conteúdos, né, quando a gente fala da inteligência artificial em sala de aula, nós podemos inclusive ter relatórios do momento da sua aula, porque o que mais importa no desenvolvimento, no tipo do campo de pesquisa que eu atuo fortemente? É buscar uma maneira de fazer com que a sua aula, com que a nossa aula, né, já de 50 minutos, é uma aula corrida, com muito conteúdo, muitas vezes o aluno ele tem dificuldade na assimilação do conteúdo. E a gente não consegue entender qual é o momento, em qual tópico específico ele está com dificuldade. Então, esse tópico específico que está com dificuldade, nós precisamos saber para conseguir abordar o aluno no momento exato. Então, em qual parte do conteúdo, da matéria que você está dando, o seu aluno tem maior dificuldade? A outra coisa muito importante que a gente precisa ter em mente quando a gente fala da inteligência artificial é sobre a questão da substituição do professor. É uma coisa que muito fala, muitos teóricos, muitas pessoas comentam aí que a inteligência artificial vai substituir os professores em sala de aula. Nós sabemos que isso não é um fato, nós sabemos que isso não é uma verdade. Por quê? Quem são as pessoas que trabalham com o desenvolvimento desses programas para a sala de aula? Somos nós, os professores. Então, nós atuamos com uma base teórica, uma epistemologia muito forte para entender como que nós podemos otimizar o nosso tempo e trabalhar a personalização do meu aluno em sala de aula. Essa é uma das questões mais importantes e nós estamos conseguindo alcançar esses resultados para otimizarmos esse tempo, podemos melhorar a nossa aula
e ter os melhores conteúdos e estar atuando com aquele aluno que realmente tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, lembrando que a tecnologia, ela é uma ferramenta de apoio para o professor. Ela não é uma ferramenta que substitui o professor em sala de aula. Na verdade, ela é uma ferramenta que pode melhorar, que pode otimizar todo o seu trabalho, trazendo relatórios e informações relevantes com as quais você pode cruzar informações e ter sugestões dos melhores métodos de ensino. Lógico que o professor ele vai estar viabilizando todo o conhecimento que ele tem daquele aluno, entendendo que se isso é uma ferramenta que consegue melhorar o tempo desse professor, consegue melhorar essa experiência educacional do aluno, faz todo sentido que você esteja utilizando ela como apoio. Lógico que quando a gente fala das tecnologias, é importante a gente ter em mente duas posições, né? A primeira posição é a posição dos gestores. Os gestores precisam apoiar esses educadores a todo momento com relação a uma formação para o uso dessas ferramentas que já estão em muitas escolas e agora já estão chegando com força total, né? Nós temos aí no ensino público, no ensino privado também, nós já temos o uso já desses programas, e agora nós vamos ter o uso desses programas nas escolas públicas, nas estaduais e nas municipais. Então, isso é muito importante, porque são bastante alunos, a gente sabe que a gente tem assim, uma quantidade grande de aluno, né? E muitas vezes o professor tem dificuldade de estar trabalhando esses conteúdos devido à quantidade desses alunos. E a gente sabe que com a quantidade vem a diversificação. Então, esses alunos que estão dentro desse processo de diversificação, de internacionalização, como que eles estão sendo, como que eles estão recebendo, como que eles estão dentro desse processo. Então, o professor, através dessas ferramentas, vai estar criando a educação inclusiva para todas essas crianças, para todos esses adolescentes. Mais uma vez, eu agradeço vocês, eu fico à disposição e deixo aqui o meu contato para vocês. Muito obrigada e um excelente congresso.